do Senhor Jesus. Se é uma coisa que o Senhor muito se agrada, chama-se integridade. E isso é muito raro se encontrar na vida dos seres humanos em alto teor. Porque nós somos propensos a erros, a falhas. Nós temos as nossas debilidades e fraquezas. Mas na palavra do Senhor mostra que é possível a pessoa ser uma pessoa íntegra. E o que é uma pessoa íntegra? Não quer dizer, vamos dizer, uma pessoa que nunca erre, mas quer dizer uma pessoa sincera, que confesse seus erros, que abandone, que alcance misericórdia, que assim não procure pecar mais e que também se esquiva de tudo que possa macular a reputação dessa pessoa. E um exemplo bíblico que eu posso falar aqui em poucas palavras e que muito me chama a atenção é do servo de Deus, filho de Jacó, chamado José. Muita gente sabe sua história. Muita gente sabe que ele, um hebreu, foi levantado para ser governador visível do Egito. A segunda pessoa, depois do faraó, humanamente falando. E faraó dizia: ninguém vai levantar a mão ou pé se não tiver o teu consentimento. Eu entrego a minha casa, o meu povo, em tuas mãos, porque acharíamos porventura um varão como esse que tem o Espírito de Deus? E não há ninguém tão sábio, tão entendido, tão ajuizado como você, meu filho. Então eu vou fazer isso. Então somente no trono eu sou maior do que você, mas você governará todo o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Isto está em Gênesis 41, versículo 38 até o versículo 41. E mais adiante fala que ele deu por esposa a Zenate. Faraó deu a ele por esposa Zenate e deu um nome diferente a ele, que era Zafnat-Paneia. Ou seja, a vida daquele homem, quem olhar diz assim: foi muita sorte. Tem gente que pensa assim. Outros pensam assim: não, é porque ele estava predestinado para isso. Aí outros dizem assim: eu não sei por que só ele alcançou isso aí. E eu digo a vocês que o que faz a diferença na vida de uma pessoa é uma boa plantação para poder ter uma boa semeadura. Se vocês olharem a vida de José para trás, era o filho mais moço de Jacó, era o filho da velhice de Jacó que Raquel tinha deixado, ele, Benjamim. E ali, como diz José, ao lermos a palavra a partir do capítulo 35, nós vemos que ali José, ele sempre mostrava integridade. Ou seja, uma integridade igual uma linha reta, que se passasse um Cristo,
ele era o primeiro a ser o delator dos erros dos irmãos para o pai. Mas isso não era porque ele queria. Isso não é porque ele queria aparecer. Mas é porque o pai tinha constituído ele assim para observar seus irmãos. E assim para que ele observasse seus irmãos e contasse para ele. E o pai confiava nele. Aí eu posso te perguntar: será que Deus confia em você? Será que seu marido confia em você? Será que sua mulher confia em você? Será que seus filhos confiam em você? Será que sua família faria algo e dizia: não toca nela nem nele não, meta a mão no fogo por ele e por ela? Será? Sinceridade hoje está difícil. Agora, o maquiavelismo, a dissimulação, como diz, a falsidade, a ludibriação, o mundo está cheio. O mundo está cheio de artistas nesse âmbito. Dentro é uma coisa e externa outra. Quem faz isso é ator, é atriz. Por isso que eu falei artista. José, ele falava tudo que seus irmãos passassem da vez que ele já estava dizendo ao pai. Porque o pai deveria saber. O pai deveria saber. A tua mulher deve saber a traição que tu cometeu. O teu marido deve saber o segredo de 7 chaves que tu tem. Se cometeu dentro do casamento, deve saber. Os teus filhos, se tu quer que eles sejam bons, eles vão olhar para você como espelho. Mas que tipo de espelho você é? Quebrado, embaçado, ou é um espelho que preste? Então aqui José, a Bíblia diz, Gênesis 37:11, seus irmãos o invejavam, principalmente porque o rapaz sonhou 2 sonhos, que dava-se ao entender que todos um dia se curvariam perante ele. E ele era culpado de sonhar. Ele era culpado de Deus ter um plano na vida dele. Ele era culpado se aonde colocava as mãos o Senhor prosperava. Não, ele não era culpado, ele era abençoado, porque ele era íntegro, porque ele era do Senhor Deus, era pegado ao Deus de seu pai, porque ele era um bom filho. Mas aí, certo dia, os irmãos mais velhos disseram: nós temos que acabar com ele. Nós temos que dar um jeito nesse cara. Porque ele, nosso pai, só olha para ele. A túnica mais bonita, de mais cores, a mais cara, foi dada a ele. Nosso pai só presta atenção a ele. O nosso pai certamente quer botar ele acima de nós. O nosso pai só escuta ele, só acredita nele. O nosso pai parece que só ama ele. Não. O pai amava todos os filhos. Mas acontece que às vezes adulto, como diz, parece que quer viver o jardim da infância. Ou então, como diz, a inveja também é terrível, aparece em todo canto, e pode ter certeza que aonde ela existir, Satanás está ali. Não é à toa que eles tiveram esse plano horroroso de matar o rapaz, que era do próprio sangue deles. Aí fizeram isso, jogaram ele no poço. Ainda bem que
poço estava vazio, o Senhor cuidou de José. Só permitiu ser tirado do poço porque foram pagos para isso. Receberam moedas de prata da mão dos ismaelitas. Venderam o irmão. E no que venderam o irmão, como diz, por 20 moedas de prata, lá se foi embora os ismaelitas, levando os escravos como mercadoria até o Egito. E José então não passava para os irmãos de um tropeço, e agora não passava aos olhos de outros de uma mercadoria, de um escravo. Mas ali um homem Potifar, como diz, o compra e o traz para sua casa. E ali a Bíblia diz, capítulo 39 de Gênesis, versículo 2, que o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor Deus estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre sua casa, e entregou na mão tudo que tinha. A pessoa pode ser vendida como escrava, a pessoa pode ser desacreditada, a pessoa pode ser invejada, a pessoa pode ser xingada, a pessoa pode ser perseguida por outros humanos, sabe? Pode acontecer o que for, tentarem matar, qualquer coisa, mas se Deus é na vida dessa pessoa, pode ter certeza que esse subsiste, os planos de Deus são executados e os seus algozes vão se virar com Deus depois. E aqui estava José, era íntegro, se ia comprar uma coisa, se sobrasse uma moeda, com certeza ele prestava conta ao seu senhor. Por quê? Porque prosperava onde ele colocava a mão. Por quê? Porque ele era íntegro, ele era sincero, ele era honesto. A palavra integridade envolve tudo isso e muito mais. Honestidade, como diz, nunca se macular. Também envolve sinceridade, autenticidade. É assim. Para o mundo isso é uma coisa antiquada, é ultrapassada isso aí. Não é assim não, é muito direitinha, é muito santinho, é muito santinha. Aí eu te pergunto, tu gostaria de ser traído? Tu gostaria de ser traída? Tu gostaria de alguém que tu considera se levantasse contra você? Passasse a mão em tudo que tu tem? Tu ia gostar? Então é melhor tu aprender a apreciar a integridade e procurar praticar também. Porque aí o Senhor vai melhorar a tua vida, te abençoar, sabe? Porque quando a pessoa pratica uma coisa que é da vontade de Deus e que é o bem, só vai colher o bem. Agora tu escarnece de uma coisa que acha que é antiquada, mas vai e passa por ela para tu ver se não dói, se não mancha a tua reputação, se não faz tu perder tudo. Mas aí a Bíblia mostra que a mulher de Potifar de olho em José. Ou seja, o diabo estava ali na mente daquela mulher. E ela tentou, ele tentou, até que ele correu. Ficou uma parte da roupa dele na mão dela. E ele correu, gritando,
também é pecado? Se apoderar das coisas dos outros. E Potifar passou tudo para a mão dele, mas com certeza disse: olha, menos minha esposa. E ele estava certo, estava. E José sabia que era um pecado hediondo diante de Deus, sim. E quem procurou aqui a história? A dona. A dona aqui, cheia do mal. Mas aí, ele correu. Mas não pecou. Aí alguém pode dizer assim: ele foi covarde. Podia ter aproveitado a oportunidade. Aí eu digo: tu pensa assim? Então faz tu no lugar dele, para tu ver depois o inferno que tu entra. Vai! Para tu ver. E aqui diz: e ali a mulher vai, inventa uma história, e ali Potifar se aborrece e manda José para a casa do cárcere, ou seja, lugar onde os presos do rei estavam, e esteve ali na casa do cárcere. Porém o Senhor continuava com José. Versículo 21 de Gênesis 39. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. O carcereiro mor entregou, como diz a casa do cárcere, para José administrar. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão de José, porque o Senhor estava com ele. Tudo que ele fazia prosperava. Ele estava no cárcere, mas o Senhor era com ele. Ele foi lançado no poço, mas o Senhor era com ele. Os irmãos o invejavam e tentaram matar ele, mas o Senhor era com ele. Aí vamos refletir: o Senhor é conosco? O Senhor é com você? Ah, mas as pessoas não me julgam. Ninguém pode julgar ninguém. Quem nos julga é a palavra. É olhar para ela, ler e eu ver como é que eu estou. Se eu estou encaixada, se eu não estou, ou se eu estou mais desencaixada do que tudo na vida. É a Bíblia. É a Bíblia. Eu analisar a minha vida dentro da Bíblia. Então eu estou contando a história de um homem, resumidamente, que chegou ao topo. Mas eu estou contando o que é que ele passou antes de chegar no topo. E chegou no topo não foi para querer ser afamado. Ele chegou no topo para uma grande responsabilidade que Deus tinha designado para ser administrador ali de semente da melhor cevada, preservar para os tempos de fome que viria sobre o Egito. Ele não estava ali sendo um governador de graça, de destaque assim, para aparecer só de nome, não, só de vitrine, não. Ele estava ali para uma tarefa muito importante. E a palavra do Senhor fala que aconteceram muitas coisas. José, ele foi expurgnado de casa aos 17 anos de idade. E durante o seu tempo de escravo e de preso e de tudo mais, foram 13 anos. 13. Esse homem podia ter murmurado na prisão, podia dizer: por que o Senhor me abandonou? O que é que eu fiz? A Bíblia não fala nada disso aí, porque até nisso o Senhor nos prova também. Às vezes a gente está num aperto, num sufoco, numa injustiça tão grande, numa aflição tão terrível, e o Senhor fica olhando para dizer assim:
Eu estou permitindo você ser espremida para ver até onde vai a tua integridade. Se você vai me amaldiçoar e depois morrer, ou se você vai continuar me adorando, como foi com Jó. E no final das contas, aparecem dois personagens que eram, como diz, oficiais reais: o copeiro e o padeiro. Os dois estavam na prisão e ali tiveram sonhos perturbadores. Não sabiam discernir, e José só discerniu. Olhou para o copeiro e disse: olha, daqui a 3 dias o faraó vai perdoar você e você vai voltar a servir a ele como copeiro, como sempre fez. Agora, o padeiro, você, infelizmente, daqui a 3 dias sua cabeça vai ser cortada e é isso. E ali o que foi que aconteceu? Deus tinha uma palavra que o Senhor revelou a José. Porque como sabemos, os dons, eles são do Senhor. E ele tinha o Espírito de Deus, sempre o acompanhava. Ele era um servo do Senhor e teve esse discernimento. Aí o copeiro, ele disse: olha, tu vai sair daqui da prisão, se lembra de mim, não se esquece de mim não, fala de mim para o faraó. Mas ainda José ficou de molho quanto tempo na prisão? 2 anos inteiros ainda. Depois que o copeiro tinha saído. Mas acontece o seguinte: alguns podem dizer assim: copeiro traíra, ele foi, recebeu a bênção, se esqueceu do amigo. Mas a gente tem que observar no ângulo espiritual. É porque tem coisas que só o Senhor faz e é o tempo de Deus. De que adiantaria chamar José para se apresentar ante Faraó, se não fosse por uma causa extraordinária? Porque o Senhor conhecia o governante do Egito naquela época. Então a Bíblia fala que um dia Faraó, como diz, perturbou-se e teve 2 sonhos, que eram das vacas gordas, e depois sendo elas tragadas pelas as magras, e depois as espigas cheias e sendo tragadas pelas espigas ruins. E ali, como diz, a Bíblia diz que ele perturbou-se, ele ficou sem paz. Capítulo 41, versículo 8. Ele ficou sem paz por causa desse sonho. E não havia quem interpretasse. Quer dizer, o Senhor criou a situação. Havia chegado o tempo de José. Então ali foi quando o copeiro, que alguém poderia dizer copeiro traíra, me deixou aqui. Não, ele se lembrou de José na hora certa. Aí ele disse: Senhor Faraó, em outras palavras, o Senhor permita eu falar uma coisa para o Senhor, que eu sou apenas seu servo, seu copeiro, mas eu tenho uma coisa que pode ajudar o Senhor, em outras palavras. E Faraó já estava muito indignado com todo mundo, mas aí o copeiro disse: sabe por que quando eu estava na prisão, junto com o outro, o senhor lembra que nós ofendemos o Senhor? Estávamos na prisão, aí lá tem um hebreu que ele interpretou os sonhos com precisão e se cumpriu. Eu estou aqui servindo o Senhor, o seu vinho até hoje, e o outro morreu do jeito que ele disse. E ali, como diz, Faraó manda chamar José. E quando José escuta os sonhos, o Senhor lhe dá a interpretação. E ali, até ali, ele não diz assim: eu tenho discernimento de sonhos, mas ele diz: o Senhor dará uma resposta favorável
ao faraó. Versículo 16 do capítulo 41. Então ali, quando ele interpreta o sonho, e ali fala de 7 anos de abundância, que viria primeiro no Egito, e depois 7 anos de fome. Então, como diz, o Senhor não ia deixar Faraó enganado. Faraó servia a Deus? Não. Mas era um governante. E além disso, era o Senhor na situação. Ele ia entender que a interpretação estava certa. E com certeza veio sobre ele a paz de espírito. Aí ele olha para José e diz: acharemos porventura um homem como esse, que não importa de onde ele vem, não importa que povo é ele, não importa se ele é escravo, não importa se ele veio da prisão, não importa de onde ele vem, mas acharíamos um como esse, que tem o Espírito de Deus? Não há ninguém, meu filho, tão sábio e ajuizado como você. Você, a partir de hoje, é o segundo no comando. Só eu sou maior do que você no trono. E ali, José foi exaltado, como eu disse. Recebeu um novo nome, recebeu posição, recebeu uma enorme responsabilidade, construiu silos, guardava o cereal, com abundância que a Bíblia diz que contava e depois até virou incontável, porque era muito que ele juntava, porque todo dia ele tinha essa preocupação: eu tenho que juntar para os tempos de fome, tenho que juntar para os tempos de fome. E ali grande foi a responsabilidade daquele homem. E seu pai e seus irmãos, seus algozes, como disse, em outras palavras, os algozes, que eram seus irmãos, se prostraram diante dele se quisessem comer, se quisessem ter comida, porque o Senhor o exaltou como o maior entre os seus irmãos. E ali, a integridade de José era tão marcante que ele foi capaz de perdoar os irmãos. Foi capaz de sustentá-los, foi capaz de abraçá-los, foi capaz de cuidar deles na terra de Gósen. Ainda faltava 5 anos de fome e José sustentou eles e suas famílias. Porque uma pessoa que muito sofre, se ela aprende o bem, ou se ela permanece no bem, o Senhor a justificará diante de todos. Agora, se a pessoa sofre e resolve ser amarga e vingativa, perde a bênção de Deus. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, em Tua presença eu te agradeço. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos livra de todo mal e nos dá vitória. No poder do Teu nome e do Teu sangue, nos dá livramento. Amém. E graças a Deus.